Fala, meus queridos do sexto ano, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Alexandre Lima. Estou de volta para nós darmos continuidade dos nossos estudos sobre a unidade 4, no qual a gente está trabalhando os recursos minerais e energéticos, tudo bem? Então roda a vinheta para a gente começar a nossa aula. Meus queridos, quando nos referimos ao chamado extrativismo mineral, nós estamos nos referindo à atividade econômica no qual vai realizar a retirada de minerais da natureza, justamente para ter algum aproveitamento econômico ou energético, né? Essa atividade, né, o extrativismo mineral, vai poder ser realizada tanto de maneira individualmente, né, como chamados garimpeiros, como também por empresas mineradoras que vão explorar em maior escala, né, em grande escala, vão explorar grandes quantidades destinadas principalmente para levar esse minério para as indústrias, né, para realizar o aproveitamento. Vamos observar este organograma logo aqui embaixo a respeito da atividade do extrativismo mineral. O extrativismo é uma atividade muito importante para a economia das localidades onde é praticada e, em muitos casos, para a economia dos países. Por aí a gente tira o quanto é lucrativo e importante, né? Diga-se de passagem, pois gera renda e emprego nos setores nas diferentes etapas que a integram. Vamos conhecer essas etapas, né? A primeira a gente vai ver justamente a chamada extração desse minério, né? Que ele é quando esse minério ele é retirado da natureza. Posteriormente, a gente vai ter justamente a transformação desse minério, né, nas indústrias siderúrgicas. Esse minério vai para a indústria siderúrgica para ser transformado em aço, que aí já transformado em aço, eu vou ter um aproveitamento maior, eu vou ter uma gama maior de produtos que vão utilizar o aço como matéria-prima, como por exemplo, indústria automotiva, indústria de eletrodomésticos, entre várias outras, tudo bem? Ou seja, assim que é coletado, né, após ser retirado, extraído da natureza, esse minério de ferro, ele passa por todo um processo de transformação naquilo que a gente conhece como siderúrgica, para depois daqui, ele vir para as indústrias, que vão pegar aquele produto transformado, né, o minério de ferro transformado em aço, né, vão pegar esse aço como matéria-prima para fabricar inúmeros produtos, que posteriormente vão ser justamente transportados e comercializados, para posteriormente chegarem nas nossas casas, nos restaurantes, nos hospitais, enfim, para ele ser utilizado na nossa sociedade. Dessa forma, é extraído o minério, né? Nesse caso aqui, o exemplo do minério de ferro, é realizado todo o seu tratamento para posteriormente realizar o seu aproveitamento. Um ponto muito importante, embora nós saibamos o quanto também pode ser predatória a exploração mineral, o quanto também degrada o meio ambiente, não podemos de maneira alguma esquecer a importância que essa atividade tem na nossa sociedade, no que diz respeito a emprego, no que diz respeito à renda. Vamos imaginar o seguinte, se de repente temos o fim da exploração mineral em determinada localidade, isso vai acarretar, né? Vai, de certa forma, ocasionar inúmeros problemas. Quais, professor? Desemprego, diminuição da arrecadação de impostos e das vendas e também prejuízo no comércio. Portanto, é muito importante que os governos e empresas garantam a oferta de empregos diversificados, onde a economia depende da extração de minerais. Além disso, a exploração mineral é uma das atividades econômicas, como eu falei para vocês, que mais interfere no meio ambiente. Os impactos que ela causa no ar, água, solo e vegetação, por exemplo, afetam a vida dos animais e das pessoas que vivem no local e nas proximidades. Aqui também cabe um ponto muito importante, né? De certa forma, realizar essas atividades mineradoras de maneira sustentável, mais cautelosa com o meio ambiente, para que possamos, de certa forma, chegar naquela linha tênue, onde a gente tanto vai ter o aproveitamento desses recursos, como também vai preservar a natureza. Os problemas ambientais podem acontecer tanto na exploração em grande escala, quanto na pequena escala. Como, por exemplo, em pequena escala a gente pode observar os garimpeiros, como eu falei anteriormente, que são pessoas que vão trabalhar nos chamados garimpos, né? Locais assim abertos, no qual vai ser realizada a extração de algum mineral. Nesse caso aqui, um garimpo de ouro, na cidade de Itaituba, no Pará. É uma região que vai apresentar aí uma grande quantidade, né, desse recurso, que muitas vezes, né, em virtude do tamanho e valor que esse recurso tem, as pessoas acabam explorando de maneira predatória, de maneira prejudicial. Como a gente pode observar,
nos garimpos de ouro, né, é utilizado justamente o mercúrio, que é uma substância que vai contribuir de certa forma, nessa separação desse mineral. Mas o que é que acontece? Esse mercúrio, ele é um produto químico que, de certa forma, contamina muito as águas e também vai contaminar os próprios garimpeiros, né, já que isto é uma substância altamente tóxica e causa graves problemas à saúde. Outro ponto também, a degradação do meio ambiente, que por algumas grandes mineradoras acontece de diferentes maneiras. A extração, o processamento e o transporte dos minerais por grandes empresas causam problemas ambientais, né? Os diversos problemas ambientais causados pela atividade mineradora, como conversamos anteriormente, como a gente pode observar. Em grandes empresas acabam, de certa forma, fazendo isso aqui, retirando toda uma vegetação nativa, né, para iniciar esse processo de exploração mineral, e aí a gente vai ver uma série de problemas como a retirada da vegetação e do solo para atingir o minério, vai causar justamente a erosão, que de certa forma também vai prejudicar ali aquela região, também pode ocasionar desmoronamentos, assoreamento de córregos e rios. Né? A respeito de desmoronamentos, podemos pegar por base 2 acidentes recentes que aconteceram aqui no nosso país, que são justamente os acidentes ocasionados nas cidades de Mariana e de Brumadinho, ali no estado de Minas Gerais. Outro ponto afetado, a fauna, né? Os animais que habitam aquele local, eles de certa forma também vão ter ali a sua vida afetada, pois vão perder o seu habitat natural, o que também vai causar a morte de muitos e a fuga de diversas espécies. A poluição sonora, devido ao uso de explosivos nas rochas, justamente também para realizar essa atividade. A poluição do ar, já que eu vou ter aqui grande quantidade de poeira lançada durante a extração e o transporte de materiais extraídos, né? E a poluição das águas, utilizada justamente, né, a água utilizada na extração e no processamento de minérios. Ou seja, eu vou ter, de certa forma, a água poluída com os rejeitos, né, dessa extração mineral. Como eu falei, já falando de rejeitos, né, que são justamente um dos grandes problemas, eu vou enfrentar diversos problemas no que diz respeito ao destino dado a eles, né? Para onde vão esses rejeitos? Quando o controle e a manutenção dos reservatórios são inadequados, podem ocorrer graves impactos ambientais, como a destruição de moradias, vias de circulação, perda de vidas, entre outras consequências. Como eu falei anteriormente para vocês, 2 grandes exemplos no nosso país são os desastres de Mariana e de Brumadinho, no estado de Minas Gerais. Meus amados, vamos falar agora sobre as fontes de energia, que são justamente as fontes, são justamente aqueles recursos que vão nos fornecer energia para a realização de diversas atividades no nosso cotidiano. As fontes de energia são muito importantes na realização das atividades cotidianas e também no desenvolvimento de diversas atividades econômicas, como a extração de minerais, fabricação de produtos, transporte e comércio. No entanto, né, no decorrer da história, os seres humanos têm procurado variadas formas para obter energia, desde a tração animal para puxar o arado, a madeira para gerar calor, a água para gerar energia elétrica. A princípio, precisamos entender o seguinte, né, os tipos de fontes de energia. A gente vai ter 2 tipos, aquilo que a gente vai classificar como fontes de energias não renováveis e fontes de energias renováveis, tudo bem? Vamos entender cada um desses conceitos agora. O conceito de fontes de energias renováveis e não renováveis em si já é bem sugestivo, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui as fontes não renováveis. São basicamente recursos naturais que têm um ritmo de renovação muito lento, ou seja, demora milhares de anos para se compor, e que como eles demoram, de certa forma, todo esse período para se compor, se nós explorarmos com determinada intensidade, esse recurso pode deixar de existir, tudo bem? E essas fontes de energias não renováveis, elas vão começar a ser muito exploradas, muito aproveitadas, a partir aqui da segunda metade do século XVIII, quando a gente vai ver o surgimento da indústria, e esta, por sua vez, procurando diversas fontes de energias para que justamente a sua atividade ela viesse a se desenvolver, a lucrar, a ser cada vez mais rentável. Falando agora de exemplos de fontes não renováveis, temos aqui os combustíveis fósseis, né, que são encontrados no subsolo e formados a partir de um processo de decomposição de matéria orgânica muito lento. Decomposição de matéria orgânica, professor, como assim? Imagine o seguinte, a formação do petróleo que é explorado hoje
ela vem ocorrendo há milhares e milhares de anos atrás, né? Essa matéria orgânica são basicamente restos de animais e vegetais. Esse processo, como eu falei para vocês, dura milhões de anos. Ou seja, por aí a gente tira o quão demorado, né, é o período que o petróleo leva para se compor. E vamos analisar mais uma vez o seguinte: as condições geológicas, as condições naturais do nosso planeta, com as alterações que o homem faz no espaço, com as alterações que o homem causa no espaço, né, de certa forma vai ser bem diferente daquelas de milhares e milhares de anos atrás, quando a atividade humana, ela meio que de certa forma era totalmente irrelevante, né, na modificação do espaço. Segundo a Agência Internacional de Energia, em 2017, aproximadamente 75% da energia consumida no mundo tinha como fonte os combustíveis fósseis, né, que são justamente exemplos: carvão, mineral, gás natural e petróleo. Até 2030, apesar do crescimento do uso de fontes alternativas, né, as chamadas fontes alternativas, o petróleo, o carvão e o gás natural ainda serão as principais fontes de energia no mundo. Ou seja, por aí a gente percebe o quanto esses recursos ainda vão ser explorados. Só que entra em um ponto muito importante: a maneira como eles vão ser explorados, o seu aproveitamento. Será que a gente vai ter ainda uma demanda tão grande para o ritmo da nossa sociedade que se dinamiza cada vez mais? O carvão mineral foi a principal fonte de energia durante todo o século XIX, devido ao seu alto poder de gerar calor enquanto queimado. Atualmente, é empregado principalmente na geração de energia elétrica e como fonte de calor para produzir aço, nas chamadas indústrias siderúrgicas, que vai realizar a transformação do minério de ferro em aço. Cerca de 80% das reservas de carvão encontram-se no hemisfério norte, principalmente na China, nos Estados Unidos, Canadá, Rússia, Inglaterra, Polônia e Índia. Tudo bem? Aqui a gente percebe uma usina termoelétrica que vai justamente gerar energia a partir da queima desse carvão mineral. O gás natural é empregado na geração de energia elétrica como combustível para automóveis, nos altos fornos das siderúrgicas e nos fogões de moradias. As maiores reservas, assim como a extração, estão concentradas em países do hemisfério norte, com destaque para os Estados Unidos e para a Rússia. Os seres humanos conhecem o petróleo desde a antiguidade, quando já consideravam um importante recurso utilizado como material de liga na pavimentação de calçadas. Ou seja, o petróleo ele já tem um tempinho que ele é aproveitado, como a gente bem percebe. No entanto, o ritmo da nossa sociedade atual, de certa forma, vai fazer com que haja uma necessidade maior, uma demanda maior de petróleo para abastecer, né, de certa forma, as atividades da nossa sociedade. Somente em 1859, esse recurso natural passou a ser utilizado como fonte de energia, como a gente bem conhece, né, que passa por todo um processo de refino para chegar nos nossos carros, para chegar nos ônibus, como óleo diesel, entre outros. O petróleo é utilizado na produção de gasolina, óleo diesel, borracha sintética, tintas, fertilizantes, plásticos e etc. Por ser um recurso fundamental para a economia mundial, é alvo de constantes disputas internacionais. Algumas guerras aconteceram, entre outros motivos, pelo controle de importantes jazidas de petróleo, localizados principalmente na região do Oriente Médio. Essa região, que ela é muito cobiçada, né, por grandes potências do nosso planeta, como os Estados Unidos, como a Rússia, que de certa forma tentam estar ali presentes na realidade deles, justamente pela grande quantidade de petróleo que vão existir nas jazidas dessa região do Oriente Médio, como a gente percebe. E um detalhe muito importante: o Oriente Médio vai ser justamente o local onde vão estar grandes países que vão ser os grandes produtores mundiais de petróleo. E o petróleo, como a gente bem viu, vai estar aí praticamente nas nossas necessidades do dia a dia. Os combustíveis, né, dos veículos que nos dão a locomoção, né, nos ônibus, como óleo diesel, como borracha sintética, na fabricação de plástico, entre diversos outros materiais. Tudo bem? Outro ponto também, né, outra forma de energia não renovável que a gente também pode observar, é a chamada energia nuclear. A sua exploração ela é um pouco mais complexa e perigosa, né, já que em caso de acidentes envolvendo a energia nuclear, as consequências desses acidentes são bem drásticas. E aí vem um detalhe bem importante: embora tenha todos esses fatores negativos,
A energia nuclear, de certa maneira, é considerada uma energia limpa, né, comparadas às demais, mas também, além de tudo isso, como eu falei para vocês, pesa muito também esses riscos, né, que existem nesse processo de exploração da energia nuclear. Como que é obtida? É a partir de minerais radioativos, né, principalmente o urânio, que emitem radiação que são encontrados em certas rochas. O núcleo de cada átomo desses metais armazena grande quantidade de calor e energia, que é liberada quando esse núcleo é quebrado, ou seja, a fissão nuclear. O urânio é um dos metais radioativos mais utilizados nas centrais nucleares, que produzem energia elétrica. A energia nuclear também é utilizada na área da saúde, na agricultura, em residências e para fins militares, como, por exemplo, a composição das chamadas bombas nucleares, justamente também pelo recurso do urânio. As maiores reservas de urânio estão na Austrália, no Cazaquistão e na Rússia. As chamadas fontes de energias renováveis, elas vão surgir justamente com o intuito de propor uma alternativa ao uso dos recursos não renováveis. Como eu falei para vocês, os renováveis possuem um longo processo de composição que a gente nem sabe se de fato vai se formar. Ou seja, uma hora os recursos não renováveis acabam. E aí as fontes de energias fontes de energias renováveis, também chamadas de fontes limpas ou alternativas, são aquelas que na maioria dos casos se renovam por processo natural e em relação aos combustíveis fósseis causam menores impactos ambientais, mas não quer dizer que não vão causar impactos. Causam impactos, porém bem menores do que os combustíveis fósseis. Mas como é esse dano causado pelos combustíveis fósseis? Justamente na queima desses combustíveis, né? Que a partir do momento que eu tenho esse processo, vou ter também a liberação dos chamados gases de efeito estufa, que de acordo com a ciência, e vários pesquisadores, vão contribuir para o fenômeno do aquecimento global. Diante das preocupações com essas questões, institutos de pesquisas, universidades, organizações não governamentais e diversos setores da sociedade vão pressionando os governos e as empresas também para intensificar os investimentos em fontes de energias renováveis, justamente para poder preservar mais a saúde do nosso planeta e também explorar esses outros recursos de maneira mais sustentável, de maneira mais consciente. Agora, vamos conhecer alguns exemplos de fontes de energias renováveis que surgem como alternativas para que nossa sociedade, de certa forma, cuide mais do nosso planeta e que também as fontes de energias não renováveis tenham, de certa maneira, uma exploração diminuída para que esse recurso ainda possa perdurar aqui por mais alguns anos. Primeiro exemplo, é a energia eólica. Professor, nome esquisito, que é um nome bem conhecido, popular da gente, chamados cataventos, que são justamente o maquinário que é utilizado para a captação dessa energia eólica, que é obtida a partir da movimentação de turbinas pela força do vento. No Brasil, áreas dos estados do Nordeste são as mais favoráveis para a geração de energia eólica. O nosso estado do Ceará possui inúmeros parques eólicos aqui ao longo de sua extensão territorial. Por exemplo, a gente vai vendo aí ao longo aqui mesmo aqui do Mucuripe, a gente vai ter alguns exemplos aqui na nossa cidade. Vamos ter outros exemplos ali na Taíba, na Praia da Taíba, na cidade de São Gonçalo do Amarante, entre outros locais. E o que é que acontece? Eu falei para vocês que é uma fonte de energia renovável, ótimo, beleza. Só que ela também vai ter os seus impactos naturais. Quais são, professor? Primeiro ponto, o ruído, o barulho que essas turbinas fazem quando elas estão sendo justamente utilizadas. Isso vai atrapalhar na fauna, vai atrapalhar também a população. Eu vou ver também, de certa forma, não vou dizer uma poluição visual, mas eu vou ter aqui uma alteração da paisagem que, de certa forma, também conta como um aspecto negativo, além de inúmeros outros. Eu vou ter também outro exemplo de fonte alternativa de energia, outra energia limpa, energia renovável, que é justamente a energia solar, que ela pode ser utilizada diretamente, ou seja, como energia térmica, calor, para sistemas de aquecimento de água, ou também pode ser convertida em eletricidade. Aqueles painéis solares, que a gente também já está vendo de maneira mais comum na nossa cidade. São instalados nos tetos de algumas casas e prédios para realizar justamente o aproveitamento dessa radiação solar. E com essa radiação sendo captada por essas placas fotovoltaicas, são justamente armazenados em geradores de energia e, como falei para vocês, transformados em energia elétrica.
E essa fonte de energia, ela é considerada por muitos especialistas, como o próprio livro salienta, como a principal fonte de energia do futuro. Primeiro ponto, ela é inesgotável. Afinal de contas, a luz do sol, principalmente para nós, né? Ela é inesgotável e os impactos ambientais eles vão ser reduzidos comparados a outras fontes. Aqui, por exemplo, a gente realiza a instalação desse painel, ele vai captar a luz do sol, né, de certa forma, e vai fazer todo esse aproveitamento. Não existe, por exemplo, ruídos, né, a modificação na paisagem, ela não é tão intensa, pelo menos aqui no uso domiciliar. No entanto, a gente vai ter algumas áreas aí voltadas para isso, que vão ter inúmeros painéis solares, e aí, de certa forma, já modifica a paisagem, já traz aí outros problemas. Tudo bem? Também vamos ter a chamada energia hidráulica ou energia hídrica, que vai consistir no uso da água para geração de energia. A mais popular que a gente conhece, né? As chamadas usinas hidrelétricas, que vão estar ali presentes em rios, onde eu vou ter ali desníveis, né? Essas instalações vão se estabelecer nesses rios, e na medida que a água do rio vem, percorre, vai passar por dentro dessas usinas, né? Por dentro dessas turbinas, e aí posteriormente esse processo que vai girando essa turbina vai gerando energia elétrica. Apesar da produção de energia nas hidrelétricas ser considerada renovável e não poluente, a gente vai ver, por exemplo, alguns impactos, como, por exemplo, impactos ambientais e sociais. Afinal de contas, para a instalação de usinas hidrelétricas, muitas vezes eu tenho que remanejar pessoas que moram naquela região. E hoje, né, uma temática bem polêmica, porque muitas dessas instalações têm sido realizadas em áreas indígenas. E dessa forma eu estou tendo também o remanejamento do povo indígena, que já tem aqui aquele apego à terra no qual vive. E aí a gente vai ter uma série de impasses, né, que ocasionam aí embates políticos e sociais. Além disso, vou ter também a destruição da fauna e da flora dessa região. E outro ponto, né, como eu vou fazer represas, essas áreas inundadas vão perder grande quantidade de espécies vegetais, já que essas represas, né, de certa forma, vão cobrir aquela região de água. Né, e alguns desses vegetais vão morrer e entrar em decomposição, liberando gases para a atmosfera. Mas também tem outros exemplos, como, por exemplo, a energia geotérmica, que vai aproveitar o calor existente no interior da Terra, a chamada biomassa, que vou realizar o aproveitamento ali de restos de vegetais, e os chamados biocombustíveis, provenientes de produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar, né, o bagaço da cana ele é aproveitado para realizar a produção de etanol. Outro combustível muito utilizado atualmente, por exemplo, diversos carros têm a chamada tecnologia Total Flex, que vão utilizar tanto a gasolina comum, como a gente bem conhece, né, fruto do refino do petróleo, que é um recurso não renovável, como também vão estar adaptados para utilizar o etanol, que é justamente um biocombustível, né, formado, né, composto a partir da decomposição, a partir do aproveitamento de alguns produtos agrícolas, como a cana-de-açúcar. Né? De certa forma, é uma energia que o seu processo, né, comparado às demais, como o diesel, como a gasolina, acaba sendo menos danoso ao meio ambiente. Meus queridos, finalizamos por aqui a nossa aula. Façam as atividades propostas na plataforma. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.